Olá, eu estou aqui hoje com essa minha mascotinha, essa leoa. Eu gosto dela porque ela me faz lembrar das mulheres em geral, das mulheres que eu tenho contato e que são mulheres valentes, de uma percepção admirável e que demonstram também admirável resiliência diante dos desafios e das dificuldades. Eu percebo que sempre que nós estamos num congresso e a preletora ali está pregando e aquela preletora fala assim: vocês mulheres são leoas. Nesse momento as mulheres gostam muito e elas se empolgam e gritam e gostam daquela expressão, ficam empolgadas. Mas então eu estudei bastante sobre a vida das leoas e sempre também gostei de estudar sobre a vida dos leões, dos animais, porque a hierarquia dos animais acaba sendo muito interessante e muitas vezes muito saudável para os relacionamentos deles. E a hierarquia social dos leões é organizada, muito organizada. Eles se organizam em grupos. Para os leões machos é chamado de colisões. Nós humanos que chamamos, eles não chamam de nada. E eles se organizam em colisões. Então, para as leoas, que aquele grupo é chamado de bando. Nós chamamos então o grupo das leoas de bando. E essa hierarquia é muito interessante. Os machos leões, quando jovens, formam grupos e eles são frequentemente formados dos leõezinhos que cresceram juntos, da mesma ninhada, irmãos. E eles crescem até eles estarem adultos no ponto de desafiar outros e tentar tomar controle do território, porque todos nós sabemos que eles têm essa marcação de território. E aí, então, quando esses grupos de macho conseguem assumir um território, um deles se torna o macho dominante e ele se torna, então, o líder do grupo. Isso é coisa do mundo animal, mas é bom a gente ir observando. E aí, quando eles se tornam o líder do grupo, e o macho dominante, o macho alfa que nós chamamos, né? Os outros leões ocupam, então, posições subordinadas. E quando tem um invasor se aproximando, aquele macho alfa vai em defesa e os outros machos vão ajudar ali naquela situação. O grupo de fêmeas também tem uma líder dominante. Normalmente, a fêmea dominante é a mais velha e experiente. Os próprios animais percebem que aquela líder, ela conhece os perigos e sabe como proteger os filhotes, e aí então ela se torna a líder do grupo, porque ela fica normalmente com a proteção dos filhos e ela também trabalha na coesão social do grupo, ou seja, ela organiza para que os filhos não briguem tanto e ela interfere em situações que precisam ser socorridas. Bom, a leoa dominante, ela tem um papel muito importante, porque ela lidera o bando em atividades também de caças, de decisões sobre todas as movimentações dentro do território deles. Ela também é a principal responsável pela proteção, como eu já disse, dos filhotes e também pela manutenção ali do bom andamento do grupo. Eu achei super interessante isso,
porque é como uma mãezona que está ali olhando a família e cuidando da dinâmica da família e das situações difíceis que aparecem. É bom a gente saber também como acontece na vida dos leões, quando um morre, por exemplo, ou aquele líder está doente ou enfraquece. As fêmeas, elas podem se unir em bandos para enfrentar ameaças maiores, e outro macho também pode assumir o comando no caso de doença de um macho, entendeu? E quando aparecem rivais aos grupos, tanto as fêmeas que se uniram quanto os machos, eles protegem o bando de uma forma muito, muito forte, muito firme. Então é bom a gente observar a vida animal, como os animais trabalham, porque a Bíblia fala muitas vezes sobre leões, sobre leoa também. E por quê? Porque isso fazia parte muito da vida, do cotidiano, naquele tempo tão remoto que foram os tempos do Velho Testamento. Então era um tempo onde os animais eram muitos e as pessoas tinham que entender o processo dos animais, a vida deles. E hoje a gente vê em documentários, a gente vê em livros sobre isso, mas no dia a dia nós não temos esse contato. É claro, porque hoje a nossa vida é muito mais protegida em relação ao mundo animal. Mas em Provérbios 22:6, tem um versículo que é tipo o versículo principal do livro de Provérbios, que diz assim: ensina o seu filho no caminho certo, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo me fez lembrar da mãe leoa. A mãe leoa ensina o filho a caçar, ensina o filho a se defender. Ela ensina no modo dela, na sua mente de leoa, ela ensina o seu filho a ter uma vida de leão mesmo. E então nós também, mulheres, nós pais, precisamos ensinar o caminho para os nossos filhos. Não só o caminho espiritual, porque quando a gente lê esse versículo, nós ficamos pensando no caminho espiritual, que é muito importante, mas o natural também precisa ser ensinado. Eu tive 3 filhos e era uma vida muito puxada. Eu precisava ensinar os meus filhos desde o uso do banheiro, para que eles usassem o banheiro de forma a deixar o banheiro numa situação que outras pessoas podiam usar também, porque às vezes os meninos são muito descuidados, até como arrumar a cama, como guardar suas coisas e como lavar uma louça e preparar um prato simples. Essas coisas todas eu precisava ensinar, e as mães precisam ensinar para os filhos, porque ela está preparando o filho para a vida. E ela está preparando o filho não para ele mesmo, mas para ele conviver num mundo que tem outras pessoas em volta. E para que ele não tenha um mundo só dele, um mundo egoísta. Na realidade, eu nunca me dei o direito de errar, embora eu tenha errado muitas vezes, isso é lógico. Mas errar nunca foi o meu objetivo. Eu acho que errar não é o objetivo de mãe nenhuma. E as mulheres são muito tendenciosas nesse assunto de nutrir o filho, de cuidar do filho, de proteger os filhos, porque faz parte da maternidade, faz parte da nossa feminilidade. Mas levar o filho para o treinamento de vida não é fácil,
Por isso que eu comecei contando a história das leoas e mostrando aqui a minha leoinha. Nem sei se existe essa palavra, mas a minha mascotinha. A mãe leoa, ela não só protege o filho, como nós vimos, mas ela ensina o filho a se defender, ensina o filho a caçar. As mães humanas precisam aprender essa lição, porque se nós ficarmos só como protetoras, nós não estamos formando caçadores, entre aspas, ou seja, filhos que estejam preparados para a vida, preparados para a batalha. Nós vemos muitos homens adultos ou alguns jovens que não querem trabalhar, não querem obedecer regras, não querem se submeter à chefia, não sabem administrar o que ganham, e alguns casais estão se divorciando porque os seus leões estão acomodados e as esposas, ou seja, as leoas, reclamam do excesso de atividade que elas têm. Muitas estão com 2 empregos e ainda tem a batalha de casa, e maridos acomodados que não firmam no trabalho, não sabem o que querem e na realidade continuam meninos, mesmo depois de adultos, se comportando assim como crianças mimadas. Então, algumas esposas estão entrando em crise porque elas estão se sentindo exploradas e realmente estão sendo. No tempo dos nossos ancestrais, os homens eram caçadores e eles saíam cedo para caçar e as mulheres ficavam na caverna cuidando da família. E com o desenvolvimento, o homem continuou sendo provedor, mas com algumas mudanças. A Bíblia fala muito do homem como provedor no Velho Testamento, porque era o estilo de vida da época, era a cultura da época. Mas hoje essas coisas têm mudado porque o mundo anda e a cultura vai mudando. Hoje, quando o casal vai se casar, ambos veem se eles podem, somando o quanto um ganha e o outro ganha, se eles vão ter condição de tocar a vida. E aquela tradição de que o homem iria sustentar o lar sozinho mudou, porque a vida se torna muito cara. E quando você vai calcular as despesas, incluindo moradia, conforto, escola, lazer, é muita coisa, é muito caro. Então hoje é muito importante que a mulher esteja somando no orçamento do lar. Não se fala mais em renda individual, fala em renda familiar ou renda do casal. Os valores mudaram, o serviço doméstico também mudou. Esse hoje é dividido por todos. A vida se tornou muito mais dinâmica e essa organização se tornou extremamente necessária. Então, quando eu mostro a hierarquia dos leões, eu não estou aqui sugerindo uma hierarquia rígida, mas eu estou sugerindo que nós também precisamos ter organização de papéis, para que toda a família possa contribuir para um conforto familiar e que ninguém seja explorado nessa realidade atual, nem o pai ser explorado, nem a mãe ser explorado, nem as meninas serem exploradas, porque aconteceu muito na época que eu era criança, adolescente. Eu era muito explorada, porque os meus irmãos não faziam nada em casa, e quem faziam eram as meninas. E nós nos sentíamos exploradas. E essa geração, a minha geração,
estragou a geração atual. Por quê? Por termos nos sentido exploradas, nós fomos à luta para trabalhar para que os nossos filhos, nossas filhas, não se sentissem exploradas também. E o que aconteceu foi que nós fizemos aí umas mudanças que hoje precisam de um equilíbrio, por causa do número de separação de casais que nós estamos vendo, exatamente por causa dos desequilíbrios de papéis. O apóstolo Pedro nos orienta com muita sabedoria, lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7, ele faz uma série de conselhos para as mulheres até o versículo 6, e ele completa o 7 falando para o homem e para a vida do casal. Ele ensina sobre os valores da mulher, mostrando que ela deve ter uma vida olhando para dentro, de forma que ela tenha um espírito manso e tranquilo, que é muito precioso diante de Deus. Ele fala isso no versículo 4. Ele começa o capítulo falando para as mulheres cujos maridos ainda não são convertidos, para que elas possam ganhar o seu marido para Jesus, mas sem palavra alguma, com bom procedimento, com testemunho. Depois ele fala que a esposa é a parte mais frágil do casamento, por isso o homem precisa ter consideração com ela e ter uma vida comum no lar, para que ela não adoeça, porque ela é a parte mais frágil. Então é um tipo de hierarquia que ele põe aí nos versículos 1 ao 7 de 1 Pedro 3, uma hierarquia boa, bem saudável, e que nós podemos meditar nela e seguir. Porque a mulher de nossa geração, da minha geração, por exemplo, e da geração dos meus filhos, se tornou uma mulher muito forte e muitas vezes sem limites. E facilmente essa mulher atropela seu esposo em suas atividades. E ele, por sua vez, como é comum acontecer com os homens, vai se acomodando e deixando muito a desejar. Essa acomodação não vem de agora, então. Ela é uma acomodação que começou lá atrás, há uns 30 anos ou um pouco mais, quando os pais deixaram de preparar leões e se tornaram superprotetores. Então, ser mãe é uma tarefa de grande responsabilidade. A responsabilidade de formar uma nova geração. E o futuro depende dessa geração. Eu gosto de repetir a frase famosa de Abraham Lincoln, que diz que a mão que embala o berço governa o mundo. Essa frase é muito séria. Por quê? Porque a mãe forma o futuro presidente, ela forma os futuros políticos, os futuros médicos, os futuros profissionais. Ela forma as pessoas que vão exercer influência sobre a sociedade. E hoje tem muita mãe da minha geração, da geração posterior à minha também, que cria os filhos com excesso de mimo. Algumas famosas levam o leitinho com chocolate lá na cama para o filho e fala, o filho crescido, e fala: meu príncipe, está na hora de te levantar. Então, esta mãe que está criando o filho dessa forma não é uma mãe que está criando leão. Ela está criando, no máximo, um gatinho que se acomoda no seu lugar do sofá e rosna se alguém tentar sentar naquele lugar dele. Percebe? Você percebe, então, o
quanto é grande a nossa responsabilidade de mãe. Por que eu estou falando nisso? Porque mudar uma pessoa adulta é muito complicado. Mas as mães de hoje, as mães mais jovens que estão criando filhos pequenos hoje, podem contribuir para que a próxima geração seja uma geração mais forte. Essa geração de agora pode abrir os olhos e criar os seus filhos como as leoas criam os leõezinhos delas, treinando esses filhos para ser homens fortes, mulheres bem femininas, mas fortes também. Você não pode mudar os homens adultos de hoje. Você não pode simplesmente deixar o seu marido porque ele foi um menino mimado e hoje ele não é o leão. Mas você pode criar os seus filhos para serem leões fortes, líderes de amanhã. Você viu que as leoas também lideram. Eu citei que as leoas lideram também o grupo. Embora historicamente isto seja menos enfatizado, as mulheres também podem ser assertivas e bem-sucedidas em papéis de liderança, principalmente levando em consideração a sua empatia, a sua sensibilidade emocional, a sua feminilidade. Quanto mais feminina você for na sua liderança, mais sucesso você vai ter. As mulheres têm muita facilidade em expressar as suas emoções de forma mais aberta, e isso também pode ser canalizado tanto para a liderança quanto para a vida no lar, com a convivência com o esposo, com os filhos. E esta empatia, esta forma de ser da mulher pode fazer com que o lar tenha muito sucesso. A melhor forma de você acertar como mulher, como mãe, como esposa, como líder, é sendo bastante feminina. Não tenha medo de ser mulher, sabe? Você vai ser vitoriosa na sua feminilidade. Agora, você que é filho e que está comigo aqui agora, me conta, tem algo que a sua mãe o ensinou e que você nunca esqueceu? Compartilhe aqui conosco. Vai ser muito bom para nós termos a sua interação. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém também essa palavra. Um abraço para você.